e até pelas ruins, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agradecer pelo Espírito Santo que nós estamos estudando, agradecer pela graça de Deus, pelo culto de ontem, que foi uma bênção. Eu estava lá embaixo, só ouvindo a pregação. Deus falou poderosamente ontem em nossos corações. E agradecer por hoje também. Então, vamos agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor. Senhor Deus e Deus Pai, mais uma vez nós agradecemos a tua palavra nos diz em tudo, dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Obrigado pela saúde de cada um, Pai. Obrigado pelos filhos, obrigado pelos netos, obrigado pela saúde, obrigado pela salvação, obrigado, Pai, pela paz do coração. Obrigado pelo livramento, Pai. Obrigado pela cabeça, em nome de Jesus, que a tua bênção para a glória de Deus. Podem se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem um poder na gratidão. Quando nós somos gratos, nós somos curados. Quando nós somos gratos, nós vivemos com leveza. Quando somos gratos, nós vivemos com alegria no Espírito. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Irmãos, para muitos teólogos, Romanos 8 é como se fosse o pico do Everest. É o capítulo mais exaltado, digamos assim, no sentido de revelação, no sentido de profundidade, até o fim, no versículo 39. É uma coisa maravilhosa. Romanos 8, vamos ler versículo 5, que diz assim na minha tradução, na minha é diferente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos explicar primeiro esses versículos aqui. Irmãos, nós já aprendemos que quem não é salvo, quem ainda não nasceu de novo, quem ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem o Espírito Santo? Não. Ou seja, essa pessoa, ela está condicionada a viver na carne somente, porque o que é nascido da carne é carne. Então assim, o bebê nasceu, nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós somos carne, só daqui de baixo, carne. Mas nós não podemos viver no Espírito. Por quê? Porque ainda não recebemos o Espírito, até que somos salvos, cremos em Jesus, cremos no Evangelho, conhecemos a verdadeira palavra de Deus, entregamos a nossa vida, nosso coração, recebemos o Espírito Santo. Agora, eu não sou mais só carne.
Agora eu sou carne e espírito. Eu também não sou só espírito. Eu recebi o espírito, mas eu já era carne. Então eu sou o quê? Eu sou carne e você é dois. E talvez até você perceba isso às vezes. Caramba, tem vezes que eu quero e tem vezes que eu acabo não querendo. Tem vezes que eu quero ir para a direita, eu estou com tudo e algo está me puxando para a esquerda. Tem vezes que eu já não quero ir para o espírito mesmo, eu estou na carne, mas algo dentro de mim está falando, você está indo para o caminho errado. A gente tem essa guerra interior, essa luta interna, esses dois lobos brigando dentro de nós. Paulo fala no capítulo 7, né? Que muitas vezes ele peca em coisas que ele nem queria. Ou seja, o bem que eu quero fazer, muitas vezes, eu não faço. E o mal que eu não quero, acabo cometendo. Se eu cometo o que eu não quero, logo não sou eu, mas a carne, o pecado que habita em mim. Ou seja, tem algo dentro de mim que está querendo me dominar para fazer o que eu não quero. Sabe, quem quer um cristão verdadeiro? Que cristão verdadeiro que quer machucar a outra pessoa no espírito? Ninguém. Que cristão verdadeiro que quer? O verdadeiro, eu estou falando. Que quer fazer o mal, fazer alguém não dormir à noite, falar uma palavra para magoar a pessoa para a vida toda. Muitas vezes nós fazemos por causa do pecado que habita em nós. Mas nem por isso nós devemos dizer, se é o pecado, então não sou eu. Não. A Bíblia nos chama para dominar a carne. A Bíblia nos chama para colocar a carne no lugar dela, em sujeição. A Bíblia chama de mortificação da carne. Esse lado ruim nosso tem que ser mortificado. Porque você é dois. Está tendo uma guerra dentro de você. E aqui no versículo 5 que nós começamos a ler, é muito legal porque Paulo vai começar a já dar o remédio. O que nós temos que fazer para vencer? Né? Hoje nós vamos ter mais objetivo e ir para a solução. E aprofundar mais a solução, amém? Então vamos lá, olha o que o versículo 5 diz. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então imagina comigo, irmãos. Tem duas forças aqui, ó. Eu estou no meio. Eu estou neutro, eu estou num lugar neutro. Existem duas forças, uma correnteza me puxando para a esquerda. Vamos dizer que aqui é o lado da carne. E nós aprendemos que as obras da carne são maldade, ira, contenda, inveja, avareza, né? O que mais? Eu estou esquecendo alguns 2 ou 3 aí. Mas são coisas horríveis. Dissensão, iniquidade, é o pensamento lascívio, né? Sensualidade. Está aqui, ó. Egoísmo. Então tudo isso está aqui, ó. Tudo isso pode ser despertado em nós. Não tem ninguém, não, eu não tenho ira em mim. Não, você tem que mortificar. Não, eu não tenho lascívia em mim. Eu tenho que mortificar. Não tenho inveja em mim. Tem, se eu não descuidar, eu vou viver a inveja, eu tenho que mortificar. Não adianta querer fugir disso. Quando os fariseus, Jesus chegava já comendo panela e tal, os discípulos todos suados, chegando, vão comer. Os fariseus ficavam bravos. Ei, vocês não estão seguindo a lei dos fariseus dos antigos. Nós só comemos depois de nos lavar muitas vezes. Vocês estão se contaminando na sujeira, vocês têm que lavar a mão. Jesus olhou para ele e falou: hipócritas, vocês se preocupam tanto com lavar os utensílios, as panelas, as mãos muitas vezes, mas o vosso interior está cheio de sujeira e vocês não se preocupam em lavar o interior. Né? O que Jesus quis dizer ali? A maldade, a ira, a contenda, a inveja, o adultério, eles não entram no homem, eles saem do nosso coração. Então já está aqui. Então eu tenho que mortificar aqui dentro, é algo interior. Só que desse lado tem a outra força, que é a força do Espírito. Imagina uma força magnética me puxando para um lado, uma força me puxando para o outro, ao mesmo tempo. Vai rasgar. Né? Aquele dia que eu estou na tentação, estou sendo rasgado. Por quê? Eu não quero ir para esse lado e esse lado está tentando me ajudar a não ir. E eu estou ali no meio. Vamos ver qual que é a solução. Nesse lado, o Espírito está puxando. O que o Espírito Santo deseja? As coisas que agradam a Deus. Amor, paz, mansidão, bondade,
paciência, caridade. Aqui está o desejo de ir para o culto. Aqui está o desejo do entretenimento de dormir mais. Né? Aqui está o desejo da preguiça. Aqui está o desejo de fazer a obra de Deus. Então, aqui estão as coisas me puxando para uma oração, um jejum, para ler as Escrituras. E eu estou sendo dividido a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus e a fazer a vontade da carne. Só que a vontade da carne, o texto vai dizer em seguida, que ela não pode agradar a Deus. A vontade da carne ela é inimiga de Deus. Paulo vai dizer em Efésios que antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos na vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza inimigos. Inimigos de Deus. Inimigos. Irmãos, e essa é a diferença. Vou abrir um parênteses, que ontem a minha mãe chegou em mim e falou: Gabriel, assiste esse vídeo. E no vídeo, o pastor estava explicando, tinha inteligência artificial também ali, mas o pastor estava explicando o seguinte: irmãos, na ceia, aquele versículo, né, quando fores comer, examinar uns aos outros, né, examinar a si mesmo, para que não ao comer desse pão e beber desse cálice, não tomai de forma indigna, né? Porque aquele que come e bebe indignamente come para a sua própria condenação. E o cara começou a explicar o seguinte: irmãos, muitas vezes foi pregado que a pessoa tem que examinar se ela está em pecado ou não, para ter cuidado de comer a ceia. Não tem nada a ver com isso, ele explicando, né? Não tem nada a ver com isso. Todos nós pecamos, todos nós já estamos em pecado. O discernir ali, o examinar, tem mais a ver com o quê? Tem mais a ver com se você está amando o seu irmão ou não. Se você está tendo comunhão ou não, porque a ceia é um momento de comunhão, cara. Né? Então você tem que examinar como é que você está vivendo, se você está amando, se você não está. Não tem nada a ver com pecado. Irmãos, está tendo um evangelho da supergraça, que cada vez mais eles estão querendo tirar a importância do pecado no meio. Porque é confortável isso. E era uma igreja que estava dizendo que todo mundo que chega lá pode cear. Pode cear, porque todo mundo tem pecado. Você tem que examinar outra coisa, não o pecado. Só que aqui nós entramos no ponto. Eu expliquei para minha mãe: mãe, é o seguinte, quando nós estávamos sem Cristo, nós vivíamos na carne. Nós vivíamos nas obras da carne, nós vivíamos na vontade dos pensamentos. Hoje não. Hoje nós temos a carne, mas nós também temos o Espírito. Hoje nós pecamos, pois ainda não somos glorificados. Mas nós pecamos por falha, nós pecamos por tropeço. Nós pecamos e devemos nos arrepender e tentar sempre ser santos, dominando a carne pelo Espírito, reinando o Espírito sobre a carne. E qual que é a diferença? A diferença de alguém que está em pecado, ele não está nessa situação de guerra, ele está mergulhado no pecado. É assim que nós vivemos. Há uma diferença muito grande, irmãos. Eles pegam a teologia e dizem: mas todos pecam, todos são pecadores, não tem diferença. É claro que tem. É diferente alguém que peca, se arrepende, que guerreia contra o pecado, alguém que guarda os olhos, alguém que tenta não assistir o que não deve, alguém que tem temor, alguém que se esguarda, alguém que tenta lutar para viver os frutos do Espírito. É diferente de alguém que vive na prática do pecado e bebe o pecado como se fosse água. Você acha que para Deus é a mesma coisa? Você acha que eles falam assim: mas Cristo morreu pelos nossos pecados, os pecados já não existem, não tem diferença? Claro que não. Jesus falou: naqueles dias muitos me dirão, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram isso e aquilo, e eu lhes direi: apartai-vos de mim, vocês que praticam, que eu não vos conheço mesmo. Jesus falou: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, eu morri pelos pecados, mas vocês que pecam afastam de mim. Exatamente. Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós não vivêssemos escravos do pecado. É diferente, irmãos. Jesus nos deu a forria, Ele nos deu a libertação de viver totalmente puxado para esse lado. Ele nos deu a chance de vivermos desse lado. Aleluia.
Ele nos deu a oportunidade, é isso que o capítulo 8 começa dizendo: pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles não vivem segundo a carne, mas vivem segundo a lei. Porque vindo Jesus na semelhança de homem, crucificou, Jesus matou a morte do pecado, ele matou a escravidão do pecado na carne, fazendo com que a justiça de Deus se cumprisse em nós, e agora nós podemos receber o Espírito Santo e viver de forma que agrade a Deus. É possível viver de forma que agrade a Deus. Deus sabe que você não vai ser perfeito, mas é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Você já leu sobre Davi? Davi era um homem falho, sim ou não? Sim. Davi falhou grande, não falhou? Mas se você ler toda a história de Davi, você vai falar: que homem de Deus. Por mais que ele falhou, que homem de Deus. Um homem humilde, um homem que tinha temor, um homem que agia com as pessoas de forma que Deus agia com ele. Um homem que teve a oportunidade de matar o rei Saul, que estava perseguindo ele, que queria acabar com a vida dele. Ele teve a chance de pagar com a mesma moeda e ele não pagou. Um homem que todo mundo sabia que ele ia ser rei, que tinha talento, que tinha o Espírito Santo, tinha presença de Deus, mas ele falava para Saul: aqui está eu, teu filho, teu servo, eu sou como um verme, Saul, por que tu me persegue? Um homem humilde. Um homem que, quando os guerreiros atravessaram o exército para levar água para ele, ele pegou aquela água e jogou no chão, falou: jamais vou beber essa água que poderia ter matado vocês. Um homem que se esvaziava do seu egoísmo, que buscava a Deus em primeiro lugar e dizia: se eu pudesse, eu queria viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo que eu tenho está nele, eu preciso só dele. Ainda que o Senhor pudesse tirar todo o meu reino, ainda que o Senhor pudesse tirar toda a minha glória, ainda que o Senhor pudesse tirar tudo que Ele me deu, Senhor, só não retires de mim o teu Espírito. Um homem que conheceu a Deus, que teve intimidade, que buscou o Senhor, que obedeceu. E como a gente pode ver a prova que Deus se agradou de Davi? A Bíblia diz que Deus deu livramento para os descendentes de Davi milhares de anos depois de Davi ter morrido. Lá na frente, Davi já tinha morrido. Deus chegava e dava um livramento para outro rei lá na frente, que era descendente de Davi, dizia: por amor ao meu servo Davi. Não é por você. Glória a Deus. Olha isso. Não é por causa de você. Eu estou te livrando porque você está no seu sangue um homem que me amou em primeiro lugar. Eu estou te livrando porque a Bíblia diz: o Senhor Ele abençoará até a tua geração de número 1000. Sabe o que é isso? Ele abençoa a geração dos justos até a 1000 gerações, irmãos. O segredo está de Davi, porque Davi ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele não pecou mais. Então, a nossa vida é assim: não viver igual o Gabriel falou, na prática do pecado. Tem pessoa que vive na prática, gosta do pecado, e nunca se arrepende, e nunca põe um ponto no rio, não vou parar. Continua pecando. Então, o reconhecimento do pecado, a pessoa tem que reconhecer que ele é um pecador, e que Jesus tem o poder de perdoar o pecado dele e parar. Não viver na prática do pecado. O Espírito Santo tem poder para nos transformar e nos libertar de qualquer pecado. Então, uma pessoa que está em adultério, todos os dias traindo a esposa escondida, ele vai estar tomando do corpo e do sangue da mesma forma. Uma pessoa que gosta de mentir, está enganando o cliente, está enganando a esposa, está enganando todo mundo, ele vai estar tomando o corpo e o sangue de Jesus do mesmo jeito. Uma pessoa que cria dissensão, que está em fornicação, que está, sei lá. Irmãos, não podemos viver na prática do pecado. Nós pecamos como acidente e devemos buscar arrependimento. Então vamos lá, voltando, fechando parênteses. Tem duas forças nos puxando. Né? Carne e espírito. Nós vamos gripar aí, eu acho. Quando eu começo a esquentar aqui, dá fé. Tem duas forças nos puxando: carne e espírito. E o versículo 5 diz o seguinte: os que se inclinam para a carne
cogitam. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam para o Espírito. E o da carne, cogitam para a carne. Ou seja, esse cogitar, esse se inclinar, sou eu quem faço e é você quem faz. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a força está aqui. O pastor falou que está rasgando o meio, né? Sim. A carne e o Espírito. Para onde eu me inclinar, eu vou ser puxado. Esse passo sou eu que dou. Porque é até físico isso aqui. Se tem duas coisas me puxando do mesmo jeito para dois lados, o meio é neutro. No meio eu não estou sentindo. Está neutro aqui, ó. Só que se eu me inclinar para essas coisas da carne, essa correnteza vai me puxar. Se eu me inclinar para as coisas do Espírito, eu vou desejar as coisas do Espírito. E aí que entra. Que tipo de vida e inclinação nós estamos dando espaço? Porque quer que eu te fale uma coisa? Vai ser muito mais fácil a gente se inclinar para a carne. Porque nós estamos vivendo num mundo totalmente contaminado pelas obras da carne. O que o escritor aos Hebreus diz? Deixando para trás todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, tão de perto nos assedia. O mundo que estamos vivendo está em trevas, o mundo que estamos vivendo jaz do maligno, o mundo que estamos vivendo vive segundo o príncipe do inferno, segundo a lei do diabo. E nós estamos aqui dentro desse mundo. Então, tudo ao nosso redor, quase tudo está nos assediando a se inclinar. É aí que a gente vê a importância do cristão ser um pouco mais quadrado. Você entende? É aí que você vê a importância. O quadrado, entre aspas, é aquela pessoa que tem que se esguardar, tem que se proteger, tem que estar totalmente vigilante, porque o mundo o tempo todo está tentando nos levar para se inclinar para as coisas da carne. Se a gente não perceber, estamos assistindo coisas inspiradas pelo diabo, pelo mundo. Estamos vendo, estamos ouvindo, estamos no meio de empresas em que as pessoas estão totalmente vivendo na carne. Como eu vou viver no espírito desse jeito? Como eu vou conseguir me inclinar para o espírito dessa forma? Se eu não for uma pessoa totalmente separada. E quando eu digo separada, eu não estou dizendo que eu tenho que deixar de viver nesse mundo, que eu tenho que deixar de ir trabalhar, tenho que deixar de ter contato com pessoas que não são crentes. Não. Eu tenho que ir trabalhar mostrando a diferença. Eu tenho que ter contato com pessoas não crentes mostrando a diferença. Eu tenho que viver num mundo com os pés no chão, mas com a mente no alto. Abra sua Bíblia comigo aí. Colossenses, vai mais para frente. Passa Coríntios, passa Gálatas, passa Efésios, passa Filipenses, Colossenses 3. Irmãos, essa aula, ela é o segredo praticamente para a gente poder viver de forma espiritual. Poder viver cheio do Espírito Santo. Colossenses 3. Aliás, um capítulo muito bonito. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Esse é o desafio, irmãos. O texto começa dizendo: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo. Paulo está querendo dizer o seguinte: não é para todo mundo isso aqui que eu vou falar agora. Isso que eu vou falar agora não é para todo mundo.
Isso que eu vou falar agora é só para quem ressuscitou com Cristo. O que é ressuscitou com Cristo? A Bíblia diz que quando Cristo morreu, aqueles que creem em Jesus morrem junto com Ele na cruz. Morrem para a escravidão da carne, morrem para a lei, e ressuscitam em espírito para a novidade de vida, e ressuscitam com Cristo para terem uma vida 100% nova, como já falamos antes, para nascer de novo, né? Então Paulo está dizendo, para vocês que nasceram de novo, para vocês que experimentaram essa glória, essa salvação, essa mudança de vida, agora nós devemos viver na terra, com os pés na terra, mas com a cabeça no alto, buscando as coisas espirituais em primeiro lugar, colocando em prioridade as coisas que são de Deus, as coisas que são de cima, pois a nossa vida não está mais aqui na terra, a nossa vida está com Cristo, e Cristo vai voltar, e quando Ele se manifestar, nós também seremos glorificados e manifestados com Ele. Oh, meu Deus. Glória. Trabalho. Como esse mundo gosta de nos iludir. Meu Deus, passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ela nem falou o ouro e a prata, não. Ela está falando até da natureza. São voos terrestres. Mas eu contemplo o meu lar. Oi, basta uma gripe que eu estava ontem para a gente se lembrar como não somos nada, como não temos nada aqui na terra, como a vida passa rápido, como nós nos iludimos querendo conquistar tanto para a terra, conquistar tanto para essa vida, fazer tantas coisas para cá, só que rapidamente isso não nos preenche, a gente percebe que é uma ilusão, e o que é principal, Paulo não está dizendo que eu não tenho que pensar na conta que eu tenho que pagar, eu tenho. Paulo não está dizendo que eu não tenho que ter responsabilidade nas coisas como homem, como mulher, como mãe, como pai, como empresário, como funcionário, como uma pessoa da sociedade. Não, tem sim. Tenho que respeitar as autoridades, tenho que cumprir a lei, tenho que pagar minhas dívidas, tenho que ser responsável, tenho tudo isso, irmão. Mas a minha cabeça, o meu propósito de vida, o meu olhar, o meu pensamento tem que estar nas coisas do alto, pois tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás. Lá na frente eu vou olhar para trás e vou dizer o que eu fiz na minha vida. O tempo passou, as coisas mudaram, daqui eu não levo nada, daqui eu não posso nada, mas a única coisa que vai ficar, irmãos, é o que fazemos para Deus. Os faraós, os egípcios, eles tinham o costume de quando eles morriam, eles enterravam ali, né, o faraó, e colocavam muitos tesouros junto com o faraó, colocavam pedras preciosas no túmulo, irmão. Depois de centenas ou milhares de anos achavam os ossos, e o ouro, a prata, estava do mesmo jeito. Ele levou. A Bíblia diz que só tem uma coisa que nos acompanha para a outra vida. Cara, só tem uma coisa que nos acompanha: as nossas obras. O que você fez. E Paulo está nos chamando para colocar como prioridade as coisas do alto. E como eu vou colocar as coisas do alto como prioridade? Como eu vou fazer morrer a minha natureza? Se eu estiver me inclinando para cá, irmão, é tempo de se inclinar para o Espírito. E como eu me inclino para o Espírito, aleluia, fazendo a vontade de Deus, usando as ferramentas da graça que Jesus usou, Pedro usou, Tiago usou, Paulo usou, os apóstolos usaram, a igreja primitiva usou, na reforma usaram, na igreja pentecostal usaram, homens e mulheres que oravam, homens e mulheres que se prostravam, homens e mulheres que jejuavam, homens e mulheres que se consagravam, homens e mulheres que louvavam ao Senhor com hinos e salmos, homens e mulheres que buscavam a presença de Deus e a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo para fazerem a sua obra no poder do Espírito.
estão me puxando, porque agora não sou eu mais que domino, mas o Espírito de Deus que domina em mim. Paulo dizia, não vivo mais eu, a vida que eu vivia na carne agora, eu vivo no Espírito Santo de Deus, porque eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, irmão, quando nós estamos inclinados para o Espírito, orar é um prazer, jejuar é um prazer, ler a Bíblia é o mais puro mel, é o mais puro doce, tudo se preenche na alma. Eu sou grato pelo cafezinho, pela água, pelo pãozinho, eu sou grato pelo banquete, pelas coisas grandes e pequenas, eu sou feliz, eu sou completo. Quando eu estou vivendo no Espírito, eu já não decido se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, é o Espírito que guia cada passo, cada atitude, é o Espírito que confirma, pois a palavra diz, os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, e ele se alegra no seu caminho. Aleluia. Vamos inclinar para o Espírito, irmãos. Vamos fazer morrer, olha o versículo 5 desse capítulo, fazer pois morrer toda a nossa natureza terrena, fazer morrer a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejos malignos, avareza, idolatria. Como eu faço morrer, Gabriel? Basta se inclinar para o Espírito. Aleluia. É só isso. É só isso. Não tem tanto segredo, não tem muito o que fazer isso e aquilo, não. A pessoa que começa a orar e jejuar, a pessoa que começa a ler a palavra, a pessoa que se dedica nos meios da graça, irmão, naturalmente ele começa a mortificar todas as obras da carne. É algo natural. A lascívia desaparece, a prostituição desaparece, a avareza, a idolatria, a inveja, tudo que desagrada a Deus desaparece da sua vida. Aleluia. É algo que o Espírito faz. É algo que Deus opera em você. É Deus que faz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Devemos inclinar para o Espírito, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus, tu és tremendo, Senhor. Quando que você vai experimentar o maior momento de oração e jejum da sua vida? Quando? Olha o sol saindo, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos dar um fim ao saudosismo e vamos profetizar que o melhor momento espiritual da sua vida é esse que está por vir agora. Não é o que foi. O que foi, aconteceu. Já está escrito. O que foi, Deus já viu. Deus já... Estou falando do que vai ser agora. Aleluia. Eis que faço coisas novas. Aleluia. E elas já estão começando. Aleluia. Eis que sou o Senhor que faço coisas novas, irmão. O melhor momento é o que está para vir, não é o que foi, não. O que foi só foi um treinamento. O que aconteceu só foi uma escola. O que aconteceu foi só para a gente ganhar uma experiência, para a gente aprender. Agora o melhor está chegando, irmão. O melhor momento, o melhor poder, a maior graça, a maior virtude, irmãos. O maior avivamento está por vir, por que não? Deus é poderoso para fazer de ossos secos um exército grande e valente, poderoso para marchar. Deus é poderoso para olhar para o Brasil, e quando nós estamos olhando e dizendo a igreja está caindo, e Deus levanta homens e mulheres para se levantarem nesta geração, nessa nação, com o poder do Espírito, porque é Ele que tem poder para fazer, irmão. Eis que faço coisas novas, e elas estão começando agora. É agora, irmão. Põe na tua agenda, põe no teu calendário, abre aí. Abre esse mês de setembro que está chegando, abre o mês de outubro. Programa, tenha disciplina, irmãos. Aleluia. Coloque lá. Esses dias eu vou orar dessa forma. Esses dias eu vou jejuar dessa forma.
tem que ter disciplina. Sim. Paulo diz o seguinte: eu pego o meu corpo e eu reduzo a escravidão, a sujeição. Paulo diz aos Coríntios: eu pego o meu corpo e o que eu faço? Eu esmago. No original ali o que ele diz que ele é como se fosse, ele realmente se mutila. É uma mutilação espiritual. Ele pega o corpo dele e ele coloca como escravo, sujeito, para não fazer a vontade da carne. Isso é disciplina, irmãos. Isso é propósito. Isso é foco. A vida espiritual não pode ser algo levado ao léu. Não pode ser algo levado, deixa a vida me levar, não. Tem que ter agenda, tem que ter organização, tem que ter um plano. Essa é a palavra. Você tem que ter um plano na sua vida espiritual. Glória a Deus. Por que John Wesley, pela graça de Deus, né, formou aquela igreja? Como é o nome da igreja que John Wesley formou? Quem sabe? Uma igreja que ficou muito famosa na Inglaterra, foi para os Estados Unidos e ganhou muitas almas. O nome da igreja é Metodista. Metodista. Sabe por que metodista? Vem de método. Porque todo mundo olhava para John Wesley, para o clube de John Wesley, que eram os homens que buscavam a Deus junto com John Wesley, os discípulos, os primeiros discípulos que John Wesley fez, e eles percebiam que eles tinham método. Eles percebiam que eles eram metódicos. O que é metódicos? Eles levavam a ponta, eles levavam a risca a forma de buscar a Deus. John Wesley não deixava participar do grupo de obreiros da igreja homens e mulheres que não jejuassem 2 dias por semana. Posso pôr barba na regra, né? Posso pôr, vai ter barba ou não vai ter barba, tudo bem. Posso pôr saia ou calça, posso pôr brinco ou não, posso pôr isso ou não. John Wesley, jejuar. Por que não? Orar. O horário da oração. Ah, obreiro não pode estar na oração, então não vai poder participar. Tinha regra. Não, o culto é isso, isso e isso. Ah, é de qualquer jeito. Não faz parte. Aqui tem método. Aqui tem disciplina. Irmãos, é invejável a disciplina de John Wesley. John Wesley começou, ele nasceu numa família cristã. A mãe dele era uma grande mulher de Deus, Susan Wesley. Ele pregou, fez missões, sem ser salvo, hein? E ele fala isso. Com 33 anos ele teve um encontro com Deus, pastor. Nasceu na igreja. Mas ele disse que com 33 anos realmente ele nasceu de novo. E a partir do momento que ele nasceu de novo, tudo aquilo que a mãe dele tinha ensinado para ele fez a diferença. Porque ele buscou a Deus com muito zelo. Ele pregava, irmãos, nas praças e nas ruas, porque não deixava ele pregar dentro da igreja, que era a igreja do governo anglicana na época. Ele ia para a rua pregar. A história diz que muitas vezes se juntavam 5, 10 mil, 20 mil pessoas para ouvir John Wesley pregando na rua. Sem microfone, tá? Não tinha microfone aí. Isso não é história não, irmão. Isso é verdade. E a história diz que chegavam nele, uma pessoa chegou nele e perguntou: John Wesley, o que você faz para que 20 mil pessoas venham te ouvir? Ele respondeu o seguinte: lá no meu quarto eu busco fogo. Glória a Deus. E as pessoas vêm se queimar. Lá no meu quarto é o segredo. O segredo não é o que eu estou fazendo aqui. Você entende? Isso é muito verdade. O segredo não é o que eu estou falando, não é a minha palavra que é bonita, não é o que eu estou colocando bem colocado, não! O segredo é que lá no meu quarto eu pego fogo em chamas, irmãos, na minha consagração, a sós com Cristo.
em oração, em jejum, em lágrimas. Aleluia. Lá na casa de John Wesley até hoje, irmãos, ninguém pode entrar não. É uma casa que ela é separada do governo, é turístico, as pessoas vão para visitar a casa de John Wesley. No quarto dele, o assoalho, no lugar da oração tem 2 buracos dos joelhos dele. Meu Deus. Lá no meu quarto eu pego fogo, lá no meu quarto eu tenho chamas, e quando eu venho pregar, as pessoas vêm porque elas precisam do fogo de Deus, irmão. É assim que deve ser um pregador. Devemos nos consagrar, devemos jejuar um pouco mais, orar um pouco mais. Deus deixou para a gente os meios da graça, são caminhos para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Meios, caminhos para alcançar a Deus, a oração, o jejum, a leitura bíblica, irmãos. É tempo de buscar ao Senhor como nunca buscamos antes. Glória a Deus. Como vamos ter um momento maior do que já tivemos antes? Quando nós buscarmos de forma maior do que já buscamos antes. Deus é fiel para nos fazer colher o que plantamos, irmãos. Jamais vamos colher em oração, jamais vamos colher em jejum, jamais vamos colher buscando na palavra, plantar e vamos deixar de colher. Deus é fiel para nos dar a colheita. Glória a Deus. Por isso que Jesus diz: buscar e recebereis, bater a porta se abrirá, pedir e vos será dado. Mas você tem que agir. Vocês têm que agir. Ele era tão disciplinado, irmãos, que a história diz que ele pregou dos 33 anos e ele morreu aos 88. Dá 55 anos de ministério. Todos os dias ele acordava às 5 horas da manhã para correr. Porque ele dizia: para eu poder fazer a obra de Deus, eu tenho que cuidar também do meu corpo. E naquela época não se vivia até 88 anos. Não se vivia. Hoje é difícil, dificilmente eu vou chegar. Só se eu melhorar muito. Imagina há 300 anos atrás. Quem chegava até 88 anos? Sem vacina, sem muitas... A alimentação não era tão rica como a gente tem hoje, no sentido de muitas vezes só comia o que tinha ali, pão, alguma coisa ou outra. Hoje se vive mais. Mas a questão é disciplina, disciplina. Um homem que fez o que tinha que ser feito. A história diz que ele pregou mais de 10.000 vezes, milhares de pessoas foram alcançadas e o seu testemunho ficou. Eu contei isso aqui, né? John Wesley, ele tinha um conhecido que ele conheceu quando eles eram jovens e eles buscavam a Deus junto, que era John Wesley e George Whitefield. Os dois são muito conhecidos lá na Inglaterra. E se eu não me engano, eles foram sepultados até no mesmo cemitério. É um cemitério muito conhecido lá, de Whitefield. E o que acontece? Um pensava de uma forma teológica, não era calvinista. O outro era arminiano. Um acreditava que a salvação podia ser perdida, o outro acreditava que não. Se foi salvo, você será sempre salvo, só tem que permanecer em Cristo. E muitas vezes se levantavam brigas para que eles, um discutisse com o outro, isso e aquilo, mas eles não faziam isso. Cada um tinha a sua fé teológica, mas ambos eram homens de Deus. Uma vez chegaram em George White e perguntaram sobre John Wesley. E perguntaram o seguinte: John Wesley é arminiano, George White, certo? Você acha que vai ver John Wesley no céu? George White. A pessoa querendo causar intriga, né? Aí George White respondeu: eu acredito que eu não vou ver John Wesley no céu. A pessoa já começou lá. Interessante isso aqui é bom para fofocar. Aí George White: calma. Mas sabe por que eu não vou ver ele no céu? Porque eu acredito que John Wesley vai estar tão perto de Deus. Ele vai estar tão próximo do trono da majestade, pelo homem de Deus que ele é. Ele vai estar tão próximo da glória, ele vai estar tão próximo daquele que arde em fogo, que eu não vou conseguir enxergar ele do lado de Deus. Eu quero que ele pregue no meu sepultamento. Dito e feito, John Wesley pregou no enterro de George White.
Porque naquela época era assim, né? Quando um cristão morria, tinha culto na morte e uma pregação poderosa. Irmãos, voltando pra gente, agora nós. Agora nós. Eu tô com esse texto no meu coração. Eu falei dele semana passada. O escritor Hebreus pega Hebreus 11, que é o capítulo da fé, né? E ele começa a falar sobre a fé. Hebreus 11. E ele começa a falar sobre os heróis da fé. Abraão, Enoque, Noé, Moisés, Davi, Gideão. E ele começa a discorrer todos os homens e mulheres que fizeram grandes coisas através da fé. Só que quando acaba o capítulo 11, ele começa o 12 dizendo: agora nós. Agora nós. Eles fizeram grandes coisas, são grandes exemplos. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas agora vamos pegar essas testemunhas e nós vamos correr a nossa carreira. Glória a Deus. E nós vamos cumprir o nosso chamado. E nós agora vamos olhar para Cristo. E nós agora vamos olhar para aquele que era o autor e consumador da nossa fé e vamos cumprir a carreira, porque Cristo cumpriu, Abraão cumpriu, Davi cumpriu, Isaac, Jacó, eles fizeram o que tinham que fazer. Agora nós, irmãos. Imagina que nós estamos no meio de um estádio e na plateia estão muitos homens e mulheres de Deus: Abraão, Jacó, Davi, Débora, Isaías, Jeremias, homens que morreram pela espada, homens que morreram pelo nome de Jesus. Paulo, Pedro, Tiago, todos eles estão na plateia e nós estamos no meio, e nós estamos numa luta, e nós estamos numa prova, e nós estamos ali ainda na guerra. Todos eles estão gritando glória a Deus, todos eles estão gritando vão, todos eles estão nos motivando, todos eles estão dizendo: agora vocês, chegou a vez de vocês, façam a parte de vocês pelo reino, façam a parte de vocês pela obra, agora é vocês, é a vez de vocês, nós conseguimos, Cristo venceu, vocês também vencerão. Agora é a nossa vez, nós estamos no meio do estádio, nós estamos no meio da corrida e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Logo na nossa vez não vamos desistir da corrida, logo na nossa vez não vamos parar, logo na nossa vez não vamos fazer de forma desleixada, não. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de orar, é tempo de jejuar como se nunca jejuou e provar o novo de Deus, irmão. A hora é agora, o tempo é agora, é já. É já. Não vamos querer lá na frente, olhar para trás e nos arrepender. Perdi a oportunidade, passei o tempo. Lembra do teu Criador hoje. Lembra do teu Criador agora, antes que cheguem os dias a qual tu dirás: não tenho mais alegria, não tenho mais contentamento. O momento é esse, irmãos. Glória, glória, glória. Olha para o calendário, olha para o próximo mês. Como vai ser seu mês de oração? Como vai ser o seu mês de jejum? Qual vai ser a sua disciplina? Eu vou contar algo aqui, irmãos. Quando eu era novo convertido, né? Um irmão falou para mim: Gabriel, eu tinha 16 anos, adolescente, né? Puberdade, hormônios à flor da pele. E ele falava assim para mim: Gabriel, você quer viver de forma espiritual? Você quer vencer a carne? Você quer agradar a Deus, não pecar? Porque você via, né, muitos jovens caindo em fornicação, muitos jovens desviando. Ore e jejum. Ore e jejum. Ore e jejum. Ore e jejum. E eu me lembro que eu peguei o calendário. Exemplo, setembro vai começar ainda, né? Sim. E aí eu colocava: dia 1, dia 2 eu como, dia 3 eu jejuo, dia 4, dia 5 eu como, dia 6 eu jejuo. E eu marcava, escrevia: dia 7 eu como, agora eu jejuo 2 dias, dia 8, dia 9 eu jejuo.
Dia 10 eu como, dia 11 eu como, dia 13 eu como. Agora eu jejuo 2 dias de novo. Agora eu vou comer 5 dias seguidos. E eu vou tentar jejuar 3. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós devemos viver assim sempre. Não é o meu corpo que decide, é o Espírito que reina sobre o corpo. Eu já tenho os dias que eu vou comer, eu já tenho os dias que eu vou jejuar. No final dava, em 30 dias, no mês eu ia jejuar 10 dias, eu ia comer 20. Fala, nos dias que eu vou comer, eu tenho que comer bem. Comer bem, comer certo. Alimentos bons. E nos dias que eu vou jejuar, são os dias da consagração, que eu vou buscar mais ainda o Senhor. E ali você se preparava para crescer. De um dia de jejum, você ia para 2. De 2 dias de jejum, daqui a pouco eu estava jejuando 3. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como buscar o Senhor e não experimentar coisas maravilhosas de Deus. Se você fizer e você falar, eu não senti nada, eu não provei nada, eu não vi mudança nenhuma, irmãos, eu rasgo a minha vida. Se desafia um mês só um mês. Pega esse mês de setembro e se desafia. Vai ser o mês que você mais vai orar em minutos, em horas. Vai ser o mês que você mais vai jejuar em dias. Irmãos, lá no mundo está acontecendo uma revolução do jejum. Eu não sei se já chegou lá na clínica, ela trabalha nessa área também. Se bem que lá eles, têm medicamentos também. Mas eu assisto muito podcast de alguns médicos que falam sobre alimentação. Irmãos, todo mundo está falando de jejum. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Todo mundo. Eu estou falando de pessoas que não são cristãs. Por quê? Em 2016, há 9 anos atrás, um médico japonês resolveu fazer um estudo aprofundado sobre o jejum. E ele chegou ali cientificamente à comprovação de que o jejum diminui em 80% a chance de termos câncer. Que o jejum diminui em 70% a chance de termos diabetes. E aí começou a discorrer um monte de descoberta uma atrás da outra. Porque quando se jejua é quando o intestino entra no estado de reciclagem. Depois de 24 horas de jejum tomando água, o intestino ele entra em autofagia. O que é autofagia? Ele pega células do nosso corpo velhas e ele elimina. E há uma reciclagem por dentro de células novas, fazendo com que a glicose do sangue diminua, impedindo a diabetes e impedindo também várias doenças cardiovasculares, fazendo com que houvesse emagrecimento, controle sobre a alimentação, pois a pessoa que jejua ela consegue controlar mais do que ela come, porque ela tem menos fome, e impedindo o câncer. Sabe o que esse homem ganhou? O Prêmio Nobel. Pesquisa aí depois. Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Esse foi só o início. Depois que ele ganhou o Prêmio Nobel e todo mundo soube do que aconteceu, muitos foram estudar sobre o jejum. E hoje se fala demais. Pessoas não cristãs, pessoas que não têm propósito religioso, estão jejuando por causa da saúde física. E sabe o que é lindo? A Bíblia já ensinava isso. Aleluia. Você acha que Deus mandaria a gente fazer algo que fizesse mal? O Criador, que criou você, que criou a mim, que entende muito mais do nosso corpo do que qualquer medicina. Então, feito de forma correta, irmãos, depois a gente pode trazer uma aula só sobre o jejum, para a gente aprender na prática como fazer, mas de início, só com água. Tome água, comece com 8 horas, acordo 9 da manhã, mais 8 até as 5 da tarde, depois 16 horas, depois um dia inteiro, 24 horas só com água.
No dia que você vai comer, come certinho, come bem. Você vai começar a perceber, sua vida espiritual vai melhorar muito. Porque não há nada mais poderoso para mortificar esse lado do teu jejum. Não há nada mais poderoso para nos inclinar para as coisas do Espírito como o jejum. Eu já falei aqui, antes de Jesus começar o seu ministério, ele jejuou. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias. E tendo terminado, ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. Sendo que a sede, ela dá muito mais rápido do que a fome. Então, tem homens como o Luciano Subirá lá do Paraná, e ele faz jejum de 40 dias só com água também. Só que sem beber água, o homem não consegue ficar 4 dias. A gente entra em pânico. Nós precisamos mais de água do que de alimento. Porque toda a nossa gordura, quando você não come água, ela começa a queimar no lugar do alimento e ela começa a produzir energia. Então assim, irmãos, Jesus jejuou e ele bebia água do Jordão no deserto. E depois de ter terminado, ele teve fome. Nós também devemos jejuar. Gabriel, você quer que eu jejue 40 dias? Não. Jejue, como eu falei, começa com 8 horas, vai para 12, vai para 16, vai para 24. E aí você vai conforme você consegue. Mas não deixe de praticar esse meio da graça maravilhoso. Amém? Amém. Então, irmãos, alguém tem alguma pergunta, algum adendo para falar? Alguma dúvida sobre jejum, sobre oração? O pastor falava que jejuava cortando cana, né, pastor? Como é que é isso aí? O senhor jejuava cortando cana? Cortando cana. Eu emagreci demais. Aí a turma perguntava porque estava todo mundo junto. Eu falei, na verdade, não estou jejuando. Eu falava, olha pessoal, não. O almoço era 8 horas da manhã, né? Na usina. 8 horas? 8 horas da manhã era almoço. Aí dava uma fome nessa caramba. A turma parava e eu não parava, só bebia água. E comecei a emagrecer tanto também. Então eu era novo, convertido, né? Estava vindo das trevas, do mundão, né? Eu preciso, igual o Gabriel falou, isso mortifica desejos carnais. A pessoa quando está no mundão, ela está envolvida com tudo coisa errada. Então, para mim mortificar minha carne, tem que fazer isso aí. Mas emagreci muito, eu quero falar. Eu cheguei a 54 quilos, eu era bem gordo, né? Aí o João, todo dia, era todo dia. Meu joelho era todo dia. Todo dia? Todo dia, mas depois eu comia também, eu fiquei acabado. Mas também eu vici a carne, assim. Tem que ter esse tempo de jejuar, tempo de comer bem, para cuidar do corpo também, exercício físico. Nós devemos cuidar do corpo. Quer dizer que começo tomando, eu só tomo água, eu acordei de manhã e fico só na água. Pode ser. Até um determinado horário eu tenho que estipular um horário ou o dia inteiro? Você pode estipular um horário, sim. Para começar. Né? Você pode. Eu gosto de falar para Deus até que hora eu vou antes de ir, porque isso já dá uma disciplina. Se eu não deixo em aberto, eu acho mais fácil de eu desistir antes. Então é bom você, por exemplo, vou começar a jejuar, acordei. Senhor, que hora você costuma acordar assim no dia a dia? 7h30. 7h30. Você quer jejuar, digamos que é 8 horas. Então vai até 3 da tarde. Senhor, eu vou jejuar até as 3 da tarde. Eu vou só beber água. E eu vou te buscar. Eu estou buscando isso. Tem que ter objetivos, né? O jejum tem que ter objetivo. Sim. Por que você está jejuando? Qual é o motivo? Né? Do meu jejum. Todo jejum ele vai mortificar a sua carne, porque você já está em abstenção. Só que é bom ter um propósito, né? Um motivo que você está buscando. Estou buscando poder espiritual. Ou estou buscando sabedoria. Estou buscando domínio sobre tal pecado. Estou buscando ousadia. Uma coisa que eu gostava muito, estou buscando ousadia para pregar. E você jejua. Eu tenho uma experiência, irmão, lá do início, que ela foi muito marcante, porque acho que foi a primeira. Eu ia pregar num congresso, que era um congresso de regional. Eu tinha 19 anos. E ali na necessidade de buscar a Deus, eu determinei. Eu estava trabalhando na época, eu falei, eu vou jejuar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã eu vou pregar em jejum.
Deu quanto? Deu 5, quase 5. Tudo bem. Aí eu determinei o seguinte: nos 2 primeiros dias, como eu não estou acostumado, eu vou tomar só suco natural. Vou tomar quarta e quinta suco natural. Um copo de manhã, um copo de tarde e um copo à noite. Eu fiz quarta, fiz quinta. A partir de sexta eu ia tomar só água. E orando à noite quando chegava em casa e tal. Chegou na sexta-feira, irmãos, eu fui orar à noite, mas eu senti tão forte a presença do Espírito Santo. Eu não podia ouvir ali um eu te amo ali, do Jesus te ama ali no vídeo, que eu começava a chorar. E era o Espírito quebrantando, né? Eu orando ali, sensível. Aí o que acontece? Na sexta-feira eu fui dormir, acho que eu fui dormir tipo 1, 2 da manhã na sexta. No sábado eu não trabalhava. Eu despertei assim, ó. Eu me lembro até hoje, eu despertei assim. Sabe aquela despertada assim, sono nenhum? Só que não era insônia, era realmente eu estava bem. Já estava no 3º dia, né? 70 e quantas horas de jejum. Eu olhei no relógio 6 da manhã. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, lembra que você está se inclinando, né? Você está no momento de inclinação. Você está começando a ser puxado pelo Espírito. Primeira coisa que veio na minha cabeça, lá na igreja do pastor Éder, sábado, às 7 horas da manhã começa o ciclo de oração. Olha que legal, né? Aproveitar, né? Irmãos, eu nunca tinha feito isso. Eu vou dar 7 horas da manhã no sábado para ir orar. Você acha que era eu que estava me conduzindo ali? Já era o Espírito Santo começando a te guiar, né? Jamais, trabalhei a semana toda, eu vou acordar 7, não. Fui despertado. E aí eu me lembro que eu fui, né, subir a ladeira, lá em cima, lá atrás da igreja católica. Aí comecei a orar, as irmãs de oração, a irmã veio no meu ouvido, traz a palavra hoje. Irmã, primeira coisa que eu pensei, só se for agora. Você está jejuando 3 dias, você está orando. Você acordou de manhã, você está no ciclo de oração ali orando, falando em língua, todo mundo orando. A irmã pede para você dar uma palavra, faca e queijo na mão, irmão. Mas é uma delícia, Aí eu me lembro que eu fui pregar e eu não tinha muita sabedoria, né? Até hoje estou prezando. Mas Deus me usou tanto que eu nem preguei, as irmãs saíram sapatinando, e um fogo levantado. É o poder do Espírito em nós, né? E isso era sábado. Aí, acabou o ciclo de oração, acabou que eu queria ir para o domingo em jejum ainda, para pregar no domingo de manhã, né? Mas aí o Éder me chamou para ir na padaria. Eu não ia entregar o jejum. Eu vigiei. Eu não ia entregar o jejum ali. Mas acabou que ele pediu um pãozinho na chapa. E quando você está de jejum, você começa a valorizar os alimentos até mais simples. Um pão com ovo fica tipo um banquete para você. Um cafezinho, meu Deus do céu. Então você tem que evitar esses ambientes. Só que eu fui e acabei entregando o jejum. Aí eu fiquei meio triste. Eu falei, porque eu tinha um propósito de pregar no domingo de manhã em jejum. Eu fiquei meio triste porque eu tinha entregado. Só que o que eu não sabia naquela época é que o Deus que recebeu a semente que eu plantei quarta, quinta, sexta e sábado jamais ia me abandonar no domingo. Entendeu? E eu fui tão triste pro domingo de manhã porque eu fiquei pensando, eu falhei no meu propósito. E eu me lembro que eu fui pregar naquela manhã e eu não sentia nada, e eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou pregar? Eu não estava que nem sábado, que eu estava de jejum e oração. No domingo eu queria, se pudesse, passa para outro. E eu fui pro púlpito e estava nervoso, que era uma das primeiras vezes que eu estava pregando no congresso daquele. Só que de repente, irmãos, quando começou o louvor, comecei a sentir um fogo dentro de mim tão grande, na graça de Deus. E a mocidade foi cantar e eles cantaram aquele hino assim, ó. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. E esse hino diz assim, ó: perto estou de ti, vem, Senhor, me envolver. Perto estou de ti, vem, Senhor, me envolver. Eu não sabia nem que palavra eu ia pregar. Quando a mocidade contou esse hino, o Espírito Santo falou no meu ouvido: olha o que esse autor do hino está falando. Aí eu comecei a pensar: perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver.
Jesus falou assim para mim, não basta estar perto, tem que ser envolvido. Repara, o autor está dizendo, perto estou de ti, mas não é suficiente. Eu quero ser envolvido. Aleluia. Eu falo, meu Deus. Glória. Então significa que muitos de nós estamos num momento de glória, muitos de nós podemos até estar perto, muitos de nós até estamos no ambiente onde Deus está, só que Deus não está feliz só em estar perto, não, tem que ser envolvido pela glória de Deus. O autor está dizendo, perto estou de ti, mas eu não quero só isso, eu não estou feliz em apenas estar perto do rio, eu não estou feliz em apenas molhar meus pés no rio, eu não estou feliz em apenas molhar os meus joelhos, o meu quadril, não, eu quero ser envolvido pelos rios do Senhor, eu quero mergulhar no rio do Senhor. Não basta estar perto, tem que ser envolvido pela glória de Deus. Glória a Deus. Não basta estar perto. Muitas vezes nós estamos no lugar da oração, mas não estamos envolvidos. Estamos no lugar da escola bíblica, no culto, mas não estamos envolvidos. Deus nos chama para dar um mergulho no seu rio. Deus nos chama para mergulhar mais fundo. Deus nos chama para ter novas experiências, para experimentar mais poder, para experimentar mais revelação, para experimentar uma vida mais santa. Irmão, tem mais para nós, tem um pouco mais para nós. Aleluia. Tem muito mais para nós. Paulo diz, ó, que glória, ó, que revelação, que coisa grande. Quem ouviu o conselho, quem aconselhou o Senhor, quem entendeu a mente do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É inesgotável o que Deus tem para a sua igreja. Ninguém conheceu, homem não viu, ouvido não ouviu, ninguém imaginou o que Deus tem preparado para a gente, irmão. Tanto nessa terra como no futuro, no céu. Não basta estar perto, irmãos. Eu preguei essa mensagem sobre Enoque. E andou Enoque com Deus e não foi mais achado, porque Deus o envolveu. Deus o tomou para si. Deus quer nos tomar para si. Mas é preciso andar com Deus num nível maior. É preciso não ser mais achado. É preciso se esconder na caverna como Elias com Deus. Amém? Fique de pé para a gente fazer uma oração. Até perdi a noção do horário. Sei nem que oração que é. Pode ficar o dia inteiro aqui. Hoje, irmãos. Quero lançar aqui porque a gente tem que ir para a prática, irmãos. Tem que ir para a prática.